Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam nesse processo de autoconhecimento, de autocura e que a cada dia mais vocês encontrem a sua verdade. Eu trago hoje aqui um assunto que é bastante comum. Aliás, é um sintoma que atinge muitas pessoas no mundo e que a medicina convencional trata isso como uma doença, trata esse assunto como uma doença incurável, que é a labirintite. A labirintite é muito, deixa a pessoa muito debilitada, a pessoa não consegue fazer absolutamente nada, porque os seus sintomas faz com que você não consiga ter uma vida comum, uma vida normal. E eu sei que isso é muito difícil porque eu tive esse problema e eu sei que a gente não consegue sair desse problema se a gente continuar apenas na medicação, né, no tratamento convencional de remédios, porque existem conflitos emocionais, conflitos biológicos que estão por trás desses sintomas. Para a medicina convencional, o que é a labirintite? A labirintite é uma inflamação no ouvido interno, no labirinto, que faz com que a pessoa sinta sintomas de tonturas, vertigens, desequilíbrio ao andar. A pessoa sente também mal-estar, vontade de vomitar, vômitos. São vários sintomas que a pessoa sente. Mas o que torna a pessoa mais limitada é, no meu caso, eram as tonturas, as vertigens. Então, eu estou aqui hoje para que você abra a sua mente para esse tratamento mais alternativo, que é a nova medicina germânica, que é uma das bases do método que eu trabalho, que é o método Procura Cicatriz. E o que é a nova medicina germânica? Vou fazer aqui um resumo para que você consiga entender um pouco mais sobre isso. A nova medicina germânica é uma ciência que foi descoberta, que foi criada pelo médico alemão Dr. Hammer. Ele, através de muitos estudos, ele conseguiu criar leis, são 5 leis biológicas, que definem o que é exatamente a doença, quais são as fases que a pessoa passa com essa doença, seja qualquer sintoma que você tenha. E que sempre essa doença precede um trauma que acontece em 3 níveis. Esse trauma vai afetar a pessoa a nível psíquico, ou seja, na mente, que vai atingir também o, o órgão, mente, órgão e. Estou um pouco esquecido aqui. Mente, órgão e cérebro. É isso aí, mente, órgão e cérebro. Quando você passa por um trauma, seja qual for o conflito que você passou, o seu corpo ele passa simultaneamente por esses 3 pilares. Atinge primeiro a mente, né, o psíquico, o cérebro e o órgão, determinado tecido que vai desenvolver uma adaptação biológica para que você consiga sobreviver àquele trauma. Isso é o que a gente chama de doença, mas que é um programa biológico da natureza, natural do seu corpo, que faz, que está aí para te ajudar a se adaptar a esse trauma que você passou. E no caso da labirintite, quais são esses possíveis conflitos biológicos que a pessoa passa? Bem, o que é a labirintite? A labirintite nada mais é do que um desequilíbrio. A pessoa fica desequilibrada na vida. Pode acontecer no sentido real ou no sentido figurado. Então, quando a pessoa se sente perdida sem rumo, a frase é: eu não sei que rumo tomar, eu não sei para onde ir, e agora o que é que eu faço? E isso aí já define o contexto, assim. Por que você tem a labirintite? Porque você se sente desequilibrado. O seu corpo vai se desequilibrar para que você consiga voltar
a pisar em um terreno seguro. É isso que define o sentido biológico da labirintite. E quais são esses conflitos? Pode ser um conflito, por exemplo, de queda, que é o conflito real. Quando você cai, você pode desenvolver, depois de quedas, a labirintite. Esses sintomas de vertigem, de tontura, de desequilíbrio. E o seu cérebro sempre vai lembrar. Caso você caia de novo, você vai ter crises, porque o seu cérebro vai lembrar desse desequilíbrio. E esse é um dos conflitos. Outro conflito, você ouve algo que você fica sem chão, você perde o chão. Algo muito sério. Por exemplo, você ouve uma notícia desagradável que você não esperava, que foi assim de surpresa, que foi como um choque emocional para você. Isso também, depois disso, você pode começar a ter sintomas de labirintite. Existe também um conflito muito comum que acontece. Quando a pessoa perde algo, perde o emprego, quando a pessoa perde a casa numa enchente ou num incêndio, ela fica perdida, sem saber que rumo tomar. E agora? O que eu vou fazer? Qual rumo eu devo tomar? Esses são traumas que pode fazer com que você sinta, depois disso, depois desses traumas, sintomas de labirintite, que não são nada agradáveis, mas que você pode sim, com a ajuda dessa nova medicina germânica, de tratamentos alternativos, de terapias, como o MPC, você pode chegar a esses conflitos, dar um novo significado e fazer com que você não sinta mais esses sintomas. Fazer com que o seu cérebro entenda que você não precisa mais desses sintomas para se sentir novamente equilibrado na vida. Então, esses são alguns dos conflitos. Existem muitos conflitos, mas a gente pode sim identificar em qual deles você está, o seu trauma foi contextualizado. Mas geralmente são conflitos onde você fica sem chão. Quando você perde alguém na sua vida, muito importante também. Quando você fica sem saber que rumo tomar, sem saber que direção seguir na vida. Esses contextos são no sentido mais, não no sentido real, né? No sentido de que você realmente está passando por isso e que você não está conseguindo, você está em dúvida, você está com medo, você não sabe que rumo tomar, você está perdido. E aí, biologicamente, o seu corpo vai tentar te ajudar. Isso é o que o Dr. Hammer define como conflito biológico. Outro conflito também que pode ter acontecido é quando você, por exemplo, você tem que tomar uma decisão, mudar de cidade. Será que esse rumo é o rumo certo? Será que eu estou indo na direção certa? Existem várias situações de vida que você passou, que foi muito preocupante, que foi muito chocante, que foi como um trauma mesmo, e que fez com que o seu corpo criasse esse programa de adaptação, que é a labirintite. Mas se você se abrir para esse tratamento, se você tomar a decisão de realmente ir em busca de saber a raiz emocional e mudar a sua percepção a respeito desse trauma, desses traumas, desses conflitos que você viveu, você consegue chegar à cura, você consegue ficar 100% curado, assim como eu cheguei. Quando a gente encontra o conflito, você consegue mudar essa percepção. O seu corpo consegue entender, chegar ao entendimento de que você não precisa mais desses sintomas, de que tudo já passou.
Então, se você sofre com a labirintite, eu estou aqui para falar que você vai conseguir sair disso. Você não precisa conviver com esse sintoma o resto da sua vida. Se você acha que esse vídeo é útil, se você conhece pessoas que vão ser beneficiadas com esse vídeo, envie esse vídeo para mais pessoas. E é isso. Hoje o assunto foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha acrescentado aí uma nova visão de mundo, uma nova visão sobre doença, porque a doença nada mais é do que programa de sobrevivência. É o seu corpo que biologicamente se adapta ao trauma que você passou, tentando te ajudar. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.